junto com a gente o médico dermatologista, presidente da Seccional Gaúcha da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Juliano Peruso. Muito bom dia, doutor, seja bem-vindo. Bom dia, pessoal. Bom, doutor, é um prazer recebê-lo aqui. A gente gostaria de falar sobre esse tema, então, esse projeto de lei que propõe a vacinação gratuita contra a herpes zoster. Acho que antes da gente falar do projeto, para familiarizar a nossa audiência, uma grande audiência aqui no interior do Rio Grande do Sul que ouve a Rádio Gazeta, o que é a herpes zoster, rapidamente, para a nossa audiência entender, e aí assim a gente vai avançando no tema. Muito obrigado por esse convite. Assim, eu acho que é muito importante a população saber um pouquinho mais sobre o herpes zoster, uma doença que acomete muita gente e que causa bastante desconforto nos pacientes que tem, enfim. O herpes zoster, na realidade, ele é uma manifestação do vírus da varicela ou da catapora. Então, primeiro o paciente ele é contaminado, né, pelo vírus e normalmente vai desenvolver a catapora ou varicela. E às vezes pode ser lá na infância e depois lá na idade adulta ou quando idoso pode vir a manifestar o herpes zoster, que nada mais é do que a reativação desse vírus da varicela que o paciente entrou em contato há muito tempo ou pouco tempo antes. E aí a manifestação ela é diferente da catapora, né? Então normalmente ela vai dar umas lesões mais localizadas e o grande sintoma é a dor. Então em geral o paciente sente muita dor, tanto no momento da reativação, e essa dor ela pode ser persistente, pode durar durante muito tempo, meses, anos, enfim. Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta ainda nesse sentido, doutor, que é em relação, a gente costuma, as pessoas que estão nos ouvindo certamente vão se identificar com isso, muitas pessoas têm a herpes na região da boca, por exemplo, é muito comum, né? Mas a herpes zoster, essa inflamação, enfim, essa ocorrência, ela pode acontecer em várias partes do corpo, não é? Pode. Na realidade, quando o herpes que o paciente tem na boca, ele é ocasionado pelo herpes tipo 1 ou herpes tipo 2. O vírus do herpes zoster é o herpes tipo 3. Uhum. Então, eles são vírus da mesma família, mas não é a mesma condição. Ela é uma condição diferente. E aí, essa condição, ela causa essa dor, né, que você se refere, né? As pessoas relatam a questão da dor, por exemplo, que é um dos indícios aí, né, de que está acontecendo esse problema na pessoa. Exatamente. Normalmente essa dor ela vem acompanhada com lesões de pele também. E é uma dor bastante importante e normalmente ela vai seguir que a gente chama de dermátomo. Então o vírus da varicela ele vai ficar dormindo em algum nervo lá da nossa coluna e essa reativação ela vai dar justamente no trajeto desse nervo. Então a dor e o surgimento das lesões de pele vai ser, pode ser ou só numa perna, ou pode ser numa parte da barriga, ou pode ser numa parte do rosto. E uma característica bem interessante é que ele só dá de um lado do corpo, ele não dá do outro lado. Doutor, tem um gatilho para que esse vírus, então, que está guardadinho ali na parte muscular ali, ele se manifeste e passe a incomodar o paciente? Boa pergunta. Na realidade pode ter o gatilho, mas o gatilho ele também pode não acontecer, né? A gente sabe que os pacientes idosos, pacientes imunossuprimidos, né, que têm a imunidade mais baixa por algum motivo, por alguma outra doença ou por algum tratamento que faça, né, use algum medicamento que reduz a imunidade, tem uma chance de ter desenvolvimento do herpes zoster. Doutor, uma curiosidade também, como o senhor disse que esse é um vírus que a gente carrega, ou as pessoas carregam ele ao longo dos anos, lá começando esse vírus da varicela, da catapora, muitos de nós, dos que estão nos ouvindo, já tiveram pelo menos a catapora ou alguma outra ocorrência. Nós estamos falando de um número grande da população brasileira que tem esse problema ou que pode ter esse problema, ou nós estamos falando de uma minoria? Não, na realidade a gente está falando de um grupo muito grande, né? Então a gente sabe que muitos de nós já teve catapora ou, né, na infância ou até mesmo na idade adulta,
Mas muitos de nós, se a gente for avaliar por exame, vai ver que é positivo por vírus, mesmo não tendo tido manifestado doença. Então, se a gente for avaliar, certamente uma parcela muito grande da população que é positiva para o vírus da herpes. Do herpes zoster varicela, né? O ouvinte pergunta aqui pelo 999129914. Ele teve a herpes zoster e a dor ficou, diz ele, né? E também acrescenta a questão dele, quem teve a doença adquire anticorpos ou ela é como a outra herpes tradicional, mais comum, aliás, que a cada tempo ela retorna? Ela pode retornar, assim como ela pode acontecer só uma vez na vida. Então, claro, o mais comum é que aconteça uma vez só, mas o herpes zoster ele pode ser recorrente, pode continuar tendo novos episódios, né? E a dor que ele ficou, né, a gente chama de neuralgia pós-herpética. Isso é o que um dos principais pontos que a gente quer evitar quando a gente fala em vacinação também. Antes da vacinação, só gostaria que você nos informasse, até esclarecesse a questão do tratamento, né? Claro, a prevenção sempre é o melhor remédio, né? Mas para quem tem esse processo, é um processo inflamatório que dura cerca de quanto tempo e quais os medicamentos assim que se usa, né? Analgésicos, algo assim? Isso, na realidade, quando o paciente apresenta sintoma, é muito importante procurar o médico o mais breve possível, porque a instituição do tratamento com um medicamento antiviral, né, o tratamento em si e não só o tratamento para dor, ele é mais eficaz quanto mais cedo a gente instituir. Então, assim, a partir do momento que o paciente tem o surgimento dos sintomas, o ideal é que a gente comece em até 72 horas o tratamento, para a gente reduzir muito o risco de neuralgia, né, dessa dor que pode ficar depois. E além disso, o uso de analgesia é bem importante para controlar a dor, porque em geral o paciente já na fase aguda apresenta bastante dor no local. Doutor, agora falando por parte da Sociedade Brasileira de Dermatologia, em especial a seccional do Rio Grande do Sul, da entidade, por que a entidade defende essa vacinação gratuita e se já existe, já está em tramitação na Câmara dos Deputados esse projeto e qual é a alegação, qual é a defesa da Sociedade Brasileira de Dermatologia para que haja essa vacinação gratuita? Hoje a gente sabe que existe vacina disponível, né, para herpes zoster na rede privada. Ela está indicada para pacientes acima de 50 anos e pacientes imunocomprometidos, né, que têm alguma deficiência de imunidade a partir já dos 18 anos. E a gente sabe que isso reduz bastante a chance de herpes zoster, cerca de 70%, se eu não me engano. Então, a partir do momento que existe uma vacina disponível, que ela pode controlar uma doença que é bastante prevalente, a gente tem que pensar sempre, né, e tem que defender a possibilidade de atingir o maior número de pessoas que possam ser beneficiadas ou que sejam os grupos de risco, né. Então, quando se fala em vacinação gratuita por uma doença que causa bastante morbidade e bastante custo também para o sistema de saúde, eu acho que é sempre interessante, né. Doutor, a gente quando fala em vacinação, a gente imagina uma medida preventiva. A pessoa que já teve a herpes zoster, ela tem que o ideal é que ela faça a vacina ainda? Sim, a vacina também está indicada para o pessoal que já teve, né, para os pacientes que já tiveram herpes zoster. A gente só tem que ter o cuidado de ter um tempo entre o episódio de herpes zoster e o início da vacinação. A gente recomenda sempre um intervalo de 6 meses, pelo menos, para o paciente que teve herpes zoster. Mas também está indicado nesse grupo. E, na verdade, é importante a gente ressaltar, acredito eu, doutor, a importância de procurar atendimento médico assim que se tiver sintomas, né? No sentido de que realmente pode levar a óbito, dependendo da gravidade. É muito importante. A gente sempre fala, né, eu tô aqui falando bastante da dor, né, porque a gente fala em medicina em morbidade e mortalidade, né. Morbidade é aquilo que causa algum dano, algum desconforto para o paciente, pequeno ou grande, né, e a mortalidade é a morte, obviamente. Então a gente fala muito no herpes zoster em morbidade porque causa muita dor, é muito prevalente, é muito comum. Porém, o herpes zoster ele pode também levar a óbito, sim, especialmente pacientes que são
que tem a imunidade mais baixa. Então, quando a gente fala nesses grupos para vacinação, né, pacientes imunocomprometidos acima de 18 anos ou nos pacientes idosos, são porque eles estão com têm um risco maior da neuralgia, né, da dor, mas também de uma disseminação, né, uma varicela mais disseminada e podendo levar ao óbito. A nossa ouvinte aqui, a Cláudia, reforça aí a importância daquilo que o senhor falava da inclusão no Sistema Único de Saúde, né? Ela foi por espontânea vontade, aí a procura de informações, fez a primeira dose, mas foi preciso obter receituário. E aí, claro, né, que a consulta médica tem um valor, ela cita aqui R$450, e a primeira dose custou R$900, então é um valor considerável para a maior parte da população, né, doutor? Aí a necessidade da inclusão, né? Concordo contigo. Esse ainda hoje é um grande impeditivo para o paciente, tanto para o público e para o privado também, porque é um valor elevado da vacina. Então, por isso essa nossa defesa, né, da inclusão no SUS tem um grande benefício e que a gente sempre quer, obviamente, atingir o maior número de pacientes, de pessoas que possam ser beneficiadas com isso. Doutor, assim como outras doenças, a herpes zoster também tem uma faixa etária onde ela costuma se manifestar com mais frequência, ou pode ser em qualquer faixa, qualquer etapa da vida? Ela pode se manifestar em qualquer etapa da vida, mas ela é mais comum, claro, conforme a gente vai envelhecendo, né, na população mais idosa, até pela chance maior de ter tido contato com o vírus da varicela, né? Certo. Muito bem. O nosso ouvinte aqui relata, né? Eu tive herpes zoster nas costas, nas costelas, em cima do pé, e uma dor bem forte, dá umas bolhas. Ela relata a Marli Goretti Severo, do bairro Castelo Branco. Doutor, tem, assim como outras doenças que a gente pode fazer exames para ver se está propenso a ter, existe algum exame para identificar se você é propenso a ter herpes zoster? Não, nesse caso a gente não tem nenhum exame específico para a gente avaliar se tem algum tipo de propensão a ter herpes zoster, né? O que se tem, claro, é a sorologia, o exame que se faz para ver se a pessoa já teve contato com varicela, mas isso não vai ser... o exame não vai ter nenhum valor para a gente entender se o paciente vai ou não desenvolver um herpes zoster no futuro, se tem uma tendência ou não. É só se tiver o contato, só se já teve contato um dia com o vírus, isso é possível? Sim, exatamente. No caso, só uma pergunta, uma curiosidade mesmo, em relação às lesões que ficam na pele, né? Porque tem a questão da dor e da lesão que fica na pele através das bolhas, né? Pode ficar alguma cicatriz, algum sinal na pele? Pergunta bem interessante também. Pode. Nem sempre fica, mas eventualmente pode ficar lesões cicatriciais nessas áreas das bolhas, né? Em geral são vesículas, então são umas bolhazinhas menorzinhas. Mas dependendo da profundidade que essa bolha atingir, a gente pode deixar a cicatriz, sim. Médico dermatologista, presidente da Seccional Gaúcha da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Dr. Juliano Peruso, muito obrigado por atender a Rádio Gazeta. E acredito que tenha sido a primeira vez que o doutor fala aqui conosco, e espero que tenhamos mais oportunidades de falar sobre a dermatologia aqui na Rádio Gazeta. Obrigado pela gentileza de nos atender na manhã de hoje. Muito obrigado, agradeço o convite e estou à disposição para quando precisarem.